E aí, meus microbiologistas, tudo certinho? Chegamos na reta final, não é isso? Vamos aprender hoje sobre os micro-organismos causadores de toxinfecção alimentar. Vamos lá? Pronto para finalizar com muito sucesso a disciplina? Então, a temática da nossa videoaula número 6 é micro-organismos causadores de toxinfecção alimentar, né? Que é baseado no conteúdo da nossa aula 7 da apostila. Então, como objetivo, nós temos que estudar as definições de toxinfecção e infecção alimentar, conhecer os principais micro-organismos causadores de toxinfecção e infecção alimentar, conhecer os principais aspectos relacionados à saúde do consumidor. Então, como uma breve introdução, nós vamos ter os alimentos que podem funcionar como veículos de diversos agentes que significam aumento do risco à saúde do consumidor. Dentre esses agentes, nós vamos ter os compostos químicos, as toxinas naturais, vírus, parasitas, bactérias e fungos. E aí esses dois são foco da nossa aula, tá? Porque muitos deles podem ter função patogênica. Então, como generalidades, né, eu trago aqui para vocês que as toxinfecções alimentares elas acometem principalmente crianças e idosos, né, que já tendem a ter uma microbiota mais fragilizada, ok? As crianças em formação e os idosos, essa microbiota ela pode vir estar desregulada por conta já do estilo de alimentação. As principais causas relacionadas com a transformação de alimentos: temperatura, de conservação inadequada, deficiência na higienização durante o preparo e conservação e a utilização de alimentos perecíveis de origem duvidosa. Então, dentre as definições, nós temos que ter bem claro a ideia do que é toxinfecção alimentar ou intoxicação alimentar e também da infecção alimentar. Quando a gente fala em toxinfecção alimentar, nós estamos falando de uma infecção causada pela ingestão de alimentos contendo toxinas microbianas pré-formadas. Tá? Enquanto a infecção alimentar ela é causada pela ingestão de alimentos contendo células viáveis de micro-organismos patogênicos. E aqui a gente tem a ideia de que se o consumidor ele acabar ingerindo células viáveis, né, de micro-organismos e depois dessa ingestão o micro-organismo produz toxinas que vai causar o efeito patogênico, né, no consumidor, a gente mesmo assim ainda tem uma infecção alimentar. Porque a principal diferença é que a toxina tem que ser pré-formada no alimento, né, para ser considerado uma intoxicação alimentar ou uma toxinfecção. Tá? E aí a gente pode falar em dose mínima infectante, que não é simplesmente a relação de ingeriu células do patógeno, a pessoa vai apresentar a sintomatologia, né? Não. Muitas vezes se tem um número mínimo, uma dose mínima de células viáveis que a pessoa deve ingerir para vir realmente a ter a apresentação da sintomatologia. Ok? Então, a ação dos micro-organismos patogênicos. Eles normalmente são enteropatogênicos, né? Porque vai afetar principalmente o intestino, mas de um modo geral os órgãos do sistema digestório. Tá? A patologia normalmente se manifesta no trato gastrointestinal e em especial o intestino grosso, né? Onde ocorre a concentração, né, do bolo fecal, onde aqui já é retirado
muita quantidade de água. Além disso, esse ambiente ele vai apresentar baixo teor de oxigênio, né, que acaba favorecendo os organismos anaeróbios ou os facultativos. Tá? O intestino, por si só, ele vai possuir, são ideais para o bom funcionamento do órgão. Além disso, eles também têm capacidade de combater organismos patogênicos, tá? E daí a relação daquela dose mínima infectante, tá? Como exemplo dessas bactérias boas do intestino, nós temos as bifidobactérias, ok? Além disso, o próprio trato gastrointestinal ele vai contar com um sistema de defesa que pode ser baseado na acidez estomacal, nos ácidos biliares, na motilidade intestinal e na mucosa intestinal. Tá? Então isso acaba dificultando o desenvolvimento de muitos tipos de patógenos. Né? E daí a gente tem aquela mesma relação da microbiota sadia. Então, enquanto há uma constante equilíbrio, né, entre o sistema de defesa, a microbiota nativa e os patógenos, a gente não tem a apresentação, o desenvolvimento da patologia. Tá? E aí realmente a gente não entende, né, a gente não percebe, mas continuamente a gente tem uma batalha travada no nosso intestino, tá? Onde diversos compostos eles tendem a induzir uma resposta de defesa no organismo, tá? E em especial Aqui nós temos, quando há uma desregulação nessa batalha, né, um desequilíbrio nessa batalha, nós aí acabamos apresentando algumas sintomatologias, né, de uma infecção alimentar ou intoxinfecção alimentar, como vômitos, diarreias, dores abdominais, náusea e febre, né, sendo o vômito, diarreia e dores abdominais e também a náusea mais comum, tá? Então a toxinfecção alimentar ela pode ser causada por alguns micro-organismos que vocês têm o principal mecanismo de ação deles e a sintomatologia associada bem detalhado na apostila, né? Então normalmente associada à toxinfecção alimentar nós vamos ter as bactérias gram-positivas, né? Alguns patógenos gram-positivos, como Staphylococcus aureus, o Clostridium botulinum, o Clostridium perfringens e os bacilos cereus. Já na infecção alimentar, nós vamos ter muitas das bactérias gram-negativas, como a Escherichia coli, a Salmonella, a Shigella e o Vibrio. Tá? Então, Staphylococcus aureus são cocos gram-positivos, facultativos anaeróbios, mas crescem melhor em aerobiose. Tá? São comuns na mucosa nasal, garganta, cabelo e pele. Estão associados a baixa condição de higiene, né? Podem crescer entre 7 até 47,8 graus, né? Com produção de toxina de 10 a 46 graus. São halofílicos, né? Conseguem crescer, tolerar até 20% de cloreto de sódio, crescem em alta atividade de água, produz toxina termoestável, ou seja, aquela que um tratamento térmico precisa utilizar altas temperaturas para inibi-la ou destruí-la. A intoxicação acontece com a ingestão de cerca de 1 milhão de células por grama, né, de alimento. E o controle se dá basicamente pela observação das condições higiênico-sanitárias e pelo armazenamento do alimento ou tratamento do alimento em temperaturas adequadas. Já o Clostridium botulinum,
né? São bacilos gram-positivos, formadores de esporos anaeróbios estritos, amplamente distribuídos na natureza, solo e água principalmente. Associada a alimento contaminado, produz uma neurotoxina botulínica durante a fase exponencial. É uma toxina considerada de um micrograma de concentração, né? É uma toxina termolábil, ou seja, a exposição dela a 80 graus por 30 minutos é suficiente para inibi-la ou destruí-la, né? A toxina não é produzida em pH ácidos. E o controle se dá através do tratamento térmico adequado, acidificação do alimento, redução da atividade de água, uso de nitratos e nitritos como aditivos químicos, tá? Então, a toxina botulínica, ela afeta o sistema nervoso, né? E também pode causar alguns ferimentos na pele. Já o Clostridium perfringens são bacilos gram-positivos, formadores de esporos anaeróbios e imóveis, tá? Amplamente distribuído na natureza, a toxina é formada quando se forma o esporo no intestino, tá? A ingestão de células viáveis induz a esporulação lá no intestino delgado devido à condição ambiental, né, do órgão, e aí é produzida a toxina. A intoxicação clássica e enterite necrótica, né, são dois tipos de sintomatologia da toxinfecção pelo Clostridium perfringens. Essa enterite necrótica, ela é considerada fatal, né, e causa inflamação necrótica do intestino, que acaba fazendo o órgão entrar em disfunção. Dificilmente a toxina é pré-formada, pois não resiste ao pH do estômago. Mas se ela for pré-formada no alimento, então quando você ingere ela, o pH estomacal é suficiente para destruí-la ou inibi-la. Ou inativá-la, na verdade. O controle se dá pelo tratamento térmico adequado dos alimentos. Outro micro-organismo associado à toxinfecção são os bacilos, o Bacillus cereus, que são bacilos gram-positivos, formadores de esporos, possuem flagelos e são aeróbios, tá? O solo é o reservatório natural, ele é capaz de produzir uma toxina diarreica, termolábil e emética termorresistente na fase logarítmica e ou esporulação, tá? Possui duas sintomatologias, a síndrome emética e a síndrome diarreica, né? A intoxicação ocorre com a ingestão de 10 a quinta, 10 a sétima células por grama do alimento, e o controle se dá pelo tratamento térmico adequado, cocção dos alimentos acima de 100 graus e resfriamento rápido para a armazenagem. Aqui nós começamos com os exemplos dos micro-organismos envolvidos com a infecção alimentar, tá? Dentre os exemplos nós temos a Escherichia coli, que são bastonetes gram-negativos, anaeróbios facultativos, são móveis, não esporulados. O principal reservatório, o reservatório natural, na verdade, da Escherichia coli é o intestino de animais de sangue quente, tá? Ela é disseminada por material fecal e por água e alimentos contaminados, e possui linhagens patogênicas, como a EPEC, que é E. coli enteropatogênica clássica, a EC, que é a E. coli enteroinvasiva, a ETEC, que é enterotoxigênica, né, e associada à diarreia do viajante, e a EREC,
que é a E. coli enterohemorrágica, né? Essas daí sendo uma das mais graves, causando uma das mais graves patologias, infecções pela Escherichia coli. A salmonela, são bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos, a maioria é móvel e não esporulados. O reservatório natural é o intestino humano e animal, não resiste a pHs menores que 4, né? Portanto, pH menor que 4 tem efeito bactericida, não toleram concentração maior que 9% de cloreto de sódio, e ela pode manifestar algumas sintomatologias, como a febre tif, associada à salmonella tif, a febre entérica, associada à salmonella paratif, as enterocolites, né, que aí temos diversas salmonelas, como a Newport, a Montevideo, a Tifimurium e outras mais comuns em alimentos. E também a contaminação do canal ovopositor de galináceos, tá? Como a Salmonella enterides, tá? Que ela tem a capacidade de contaminar esse canal ovopositor e, portanto, a galinha, quando infectada, ela acaba produzindo ovos que já possuem a contaminação por salmonela. A Shigella, tá? Que são bacilos gram-negativos, são disseminados por fezes, águas e alimentos contaminados, possui 4 espécies com sorotipos distintos, né? A Dysenterie, a Flexneri, a Boidii e a Sonnei, tá? Ela pode provocar convulsões em crianças até 4 anos. O víbrio, que aí a gente tem o destaque do víbrio cholerae, que é o agente etiológico da cólera, né? São bacilos gram-negativos, móveis, halofílicos, pois exigem geralmente 2% ou mais de cloreto de sódio para um crescimento ótimo e possuem cerca de 10 espécies patogênicas. Porém, 4 são mais comuns, né? Como a gente já falou, o agente etiológico da cólera, o víbrio parahemolíticos, o víbrio furnice e o víbrio fluvialis. Então, além da dose infectante mínima infectante dos micro-organismos, né, patogênicos, nós também temos aí como fator que podem ser utilizados para avaliação da sintomatologia o tempo de incubação dos principais patógenos transmitidos por alimento. Então aqui eu trago para vocês um gráfico, né, que demonstra que dependendo dos micro-organismos patogênicos, aqui a gente excede os números as espécies avaliadas na nossa apostila, né, onde o tempo de incubação, ou seja, o tempo de infecção do consumidor e a apresentação da sintomatologia, ela pode ir de horas, né, como Staphylococcus aureus, até dias, como o caso do vírus da hepatite A. Então, galerinha, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo das nossas videoaulas, do nosso AVA, tá? Estamos finalizando, mas aceito sugestões, reclamações e também avaliações, né? Eu acredito que não tenhamos muito elogios. Então, desejo a vocês sucesso com as próximas disciplinas que virão. Parabéns pela persistência, tá? E eu acho que é isso. Sucesso para vocês. Abraço.